Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Hoje Falamos de Amor. Eu sou Rafael Soares, seu psicólogo favorito, e hoje nós vamos falar sobre elementos da reconstrução de um relacionamento. Rafael, por que você vai falar sobre isso hoje? Porque nessa aula aqui eu quero falar para você que está com um relacionamento aí quebrado, como você vai reconstruir esse relacionamento, como que você vai voltar a ter um relacionamento bom e você vai aprender comigo alguns pontos muito importantes aqui nessa aula. Então, separa seu papel e sua caneta, seu docs, seu arquivo, seu WhatsApp para você mandar pro cabeçudo do seu marido ou pro seu namorado. E a gente vai ter uma aula aqui bem bacana sobre elementos da reconstrução do relacionamento. Prontos? Eu também estou pronto. Então, vamos nós. Pessoal, começando a nossa aula de hoje, Soares e Soares Psicologia. Não pode faltar a nossa logo aqui. Vamos começar falando sobre o quê? Ruptura. Rafael, por que começar falando sobre ruptura? Porque muitos casais que chegam para atendimento aqui, nós falamos de amor, que são meus alunos, meus pacientes, eles chegam porque eles estão visualizando o quê? A possibilidade da ruptura no relacionamento deles. Rafael, então o casal, quando ele vem para terapia, ele vem porque ele está pensando que o relacionamento vai acabar? Sim, a grande maioria das pessoas que chegam para terapia, elas chegam com base na possibilidade da ruptura. E essa ruptura, ela vem por quais motivos? É o que a gente vai começar a abordar aqui para a gente pensar aonde depois? Na reconstrução. Por quê? Algo só é possível ser reconstruído caso ele tenha sido quebrado antes ou tido algum tipo de problema. Perfeito? Então, só existe a possibilidade de reconstrução a partir da possibilidade da ruptura. Confuso? Não. Didático. Então, por que acontecem rupturas no relacionamento? Por quê? Por quê? Continua comigo aqui. Primeiro ponto de rupturas do relacionamento. Divergências. Um casal ele enxerga divergências e a partir dessas divergências, eles não conseguem lidar com essas divergências, tá acompanhando? E eles começam a pensar em romper. Segundo ponto, por expectativas, quebra de expectativas. Rafael, dá um exemplo de quebra de expectativas, porque talvez isso esteja acontecendo no meu relacionamento hoje. Você tinha a expectativa de que depois que você casasse com o seu parceiro, vocês tivessem 2 filhos. E aí você tá nessa expectativa de ter 2 filhos, porque a maternidade é algo importante para você. Só que o seu parceiro, depois do casamento, ele fala o seguinte: eu não quero. Daqui a 10 anos eu quero. Só que aí, vamos lá, uma conta rápida aqui. Você tem 27 anos, daqui a 10 anos você terá o quê? 37 anos. E com 37 anos é uma gravidez um pouco mais arriscada. E isso dificulta o processo da gravidez. Então você fica o quê? Com medo, apreensiva. E existe o quê? Uma quebra de expectativa dentro daquilo que você sonhou para o seu relacionamento. Perfeito? 2 pontos, divergências. Então vocês não conseguem se comunicar, provavelmente, não conseguem ter, né, um caminho ali construído. Segundo ponto, quebra de expectativas. Então você planejou, pensou em algo para a sua família, para o seu relacionamento, mas isso não está acontecendo. Então foi quebrada a expectativa. E o terceiro ponto aqui, que geralmente são pontos que levam o casal a ter uma ruptura no relacionamento, é a ausência de perspectiva. O que seria uma ausência de perspectiva? É você não enxergar que você ou o seu parceiro conseguem alinhar os planos de vocês pensando no futuro. É a ausência de perspectiva sobre o que será do nosso relacionamento. É aquela pessoa que está o quê? Acomodada na relação. Então, isso daqui é um outro ponto de indício de ruptura. Rafael, perfeito. Eu entendi que existem 3 pontos aqui que são indícios de ruptura ou possíveis rupturas do relacionamento vêm por conta desses 3 pontos, mas eu quero conhecer, eu quero entender, na verdade, o que a gente pode fazer e por que isso acontece? Vamos lá. Por que esses 3 pontos aqui acontecem, meu povo? Por
3 características aqui que são muito difíceis de serem encontradas hoje em dia. São pontos que são difíceis da gente conseguir enxergar e colocar em prática no relacionamento. Por quê? A gente vai entender. Porque para evitar essa ruptura aqui, eu já vou entregar isso daqui para vocês, cara. Depois a gente vai falar sobre coisas aqui mais interessantes também. Mas eu vou entregar logo isso de cara para você ficar atenta, porque isso é importante. O que você precisa? Primeiro, você precisa conhecer profundamente o seu parceiro ou a sua parceira. O que é conhecer profundamente? É você conhecer os sonhos, os medos e as preferências dessa pessoa. Rafael, é só eu que tenho que conhecer? O meu parceiro não tem que conhecer os meus sonhos, meus medos e minhas preferências? Não. O seu parceiro ele precisa conhecer os seus medos, seus sonhos, suas preferências, mas você também precisa estar disposta a fazer isso ou disposto a fazer isso. Quais são, aí eu quero saber agora de você, você parar esse vídeo, dar pause na aula e falar assim, cara, quais são os sonhos do meu parceiro ou da minha parceira? Quais são os medos do meu parceiro ou da minha parceira? Quais são as preferências do meu parceiro ou da minha parceira? Muitos casais que chegam nesse ponto aqui, ó, de ruptura, aqui em cima, ó, vou até separar aqui pra gente. Quando o casal chega nesse ponto de ruptura, as divergências, a quebra de expectativa e a ausência de perspectiva vem por falta de conhecer profundamente um ao outro. E quando eu não te conheço profundamente, eu vou divergir demais e aí ser muito duro, eu vou quebrar expectativas e eu vou o quê? Ter ausência de perspectiva. Por quê? Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas preferências. Perfeito? Fazendo sentido até agora? Percebam isso, percebam isso. São coisas que sempre estarão o quê? Interligadas. Segundo ponto, além de conhecer profundamente o seu parceiro, incluindo sonhos, medos e perspectivas, né, preferências, perdão, vocês precisam sair da superficialidade do relacionamento. Só que, Rafael, é muito difícil sair da superficialidade do relacionamento, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque sair da superficialidade do relacionamento é um direcionamento para o quê? Para a exposição das vulnerabilidades. Gente, a gente vive numa sociedade, assim, eu utilizo, né, o Instagram da Hoje Falamos de Amor, vocês me conhecem de lá provavelmente, conhecem a Joyce de lá também, a minha esposa, mas no Instagram vocês conseguem perceber que as pessoas pouco expõem o quê? As suas vulnerabilidades. Expor vulnerabilidade é enxergada como uma demonstração de quê? Ó, é demonstrado como uma, de quê, ó? Até aqui, de fraqueza. Deixa eu voltar aqui para mim, porque abriu uma tela grande aqui para mim. É uma demonstração de fraqueza, meu povo. A exposição da vulnerabilidade é a demonstração de fraqueza. E ninguém quer se demonstrar fraco nos dias de hoje. Só que dentro do seu relacionamento, a exposição da vulnerabilidade é a possibilidade da demonstração de que eu preciso de você. Você precisa de mim. Entende? Então, isso daqui é um ponto que leva à demonstração de pontos de fragilidade na sua vulnerabilidade. Mas que o quê? Aproximam um casal. Vou deixar o grandão aqui para vocês me verem bem. Falar bem olhando aqui para a câmera de vocês aqui. Estão vendo o vídeo no YouTube, provavelmente. A demonstração de vulnerabilidade é a possibilidade do seu parceiro conhecer seus medos, seus sonhos e suas preferências. Mas a dificuldade que muitos casais têm hoje de demonstrar vulnerabilidade é conseguir confiar que o parceiro ou a parceira estará o quê? Aberto emocionalmente o suficiente para poder receber essa vulnerabilidade sem um julgamento. E esse é um grande ponto de problemas que casais chegam até aqui Hoje Falamos de Amor. Por quê? Como que eu exponho a minha vulnerabilidade se o meu parceiro ele não abraça as minhas emoções? Então, a sua esposa ou o seu marido,
eles só vão conseguir expor as suas vulnerabilidades a partir do momento que você estiver aberto a receber as emoções, os sentimentos e os pensamentos dele ou dela. E esse é o primeiro passo para vocês conseguirem reconstruir o relacionamento de vocês. A exposição de vulnerabilidade e a abertura para receber a vulnerabilidade sem um julgamento. Perfeito? E vamos voltar para a nossa aula aqui. Quando a gente fala sobre isso daqui, tudo é um caminho que a gente está preparando para o quê? Para reparar o relacionamento. E como que funciona o reparo de alguma coisa? O reparo do relacionamento ele só é possível com o contato com algo que estava quebrado, perfeito? Algo que estava quebrado precisa ser avaliado de novo. Vocês vão precisar de quê? Ferramentas de reparo e vão precisar enxergar a possibilidade de algo mais precioso a partir desse reparo. Então, quando a gente está aqui pensando que o nosso relacionamento já passou por uma ruptura ou estamos perto de uma ruptura por divergência, por quebra de expectativa, por ausência de perspectiva, a gente expõe a nossa vulnerabilidade para que a gente consiga fazer o quê? Um reparo. E reparar alguma coisa é estar em contato direto com algo que foi quebrado, que não é fácil, ok? Você ter ferramentas de reparo. Rafael, o que são ferramentas de reparo? São as estratégias e técnicas que vocês estão aprendendo aqui na Hoje Falamos de Amor. As ferramentas que vocês estão aprendendo aqui ajudarão que vocês consigam fazer um reparo. E depois disso tudo, da ferramenta de reparo aqui, o reparo ele significa a possibilidade de ter algo mais precioso nas suas mãos. Quando um casal ele consegue reparar o relacionamento, esse casal ele consegue ter algo ainda mais precioso nas mãos. E uma analogia que eu gosto muito para falar sobre esse reparo e a preciosidade, né? Essa ligação aqui, ó, entre esses dois pontos, reparo e preciosidade, é o seguinte: é o casal quando ele consegue olhar isso daqui e enxergar o quê? Enxergar dessa maneira aqui, ó. Olha esse vaso aqui. Isso daqui vocês falariam que é o quê? Uma obra de arte. Esse vaso é uma obra de arte. E essa obra de arte chama kintsugi. Ok? Os japoneses de plantão aí, ó, se alguém de origem japonesa quiser corrigir minha pronúncia, pode ficar à vontade aí nos comentários. Mas eu acho que a pronúncia é essa, kintsugi. E é uma arte japonesa de reconstrução de vasos quebrados utilizando ouro. Então, esse vaso aqui, meu povo, para ele virar essa obra de arte, esse vaso ele foi quebrado. E quando esse vaso ele foi quebrado e existiu a possibilidade dele ser reconstruído utilizando ouro, ele se tornou essa coisa bela. Perfeito? E aí, a gente precisa pensar em alguma coisa. Vou até voltar aqui para mim, eu vou ler essa frase aqui, mas eu vou voltar aqui para mim para vocês poderem me ver grande falando essa frase. Um relacionamento que já se quebrou uma vez carregará para sempre as marcas de algo que já se quebrou. Então, o seu relacionamento que já se quebrou e vocês estão reconstruindo, essa marca ela estará ali. A marca do vaso que foi quebrado ainda está ali, a marca. Só que essa marca ela foi preenchida com o quê? Com ouro. Com algo que tornou esse vaso muito mais bonito. Então, essa arte japonesa de reconstrução de vasos quebrados utilizando ouro é a possibilidade de você enxergar o seu relacionamento que está sendo reconstruído com as marcas daquilo que já fizeram o seu relacionamento quebrar, mas você pode colocar ouro ali. E esse ouro, o que é esse ouro? São as ferramentas e as coisas que a gente pode valorizar no nosso relacionamento atual e fazer dele uma obra de arte. Perfeito? Então, pessoal, quando a gente chega aqui no nosso relacionamento e a gente consegue visualizar que
o vaso, né, o relacionamento, ele já foi quebrado, ele está quebrado, mas ele pode ter uma nova característica, né, trazer um ouro, a gente trabalha a aceitação. E o que seria a aceitação? A aceitação é enxergar o relacionamento novo, esse novo relacionamento, né, reconstruído, como algo diferente. Então, esse vaso aqui, ó, ele é um vaso diferente do que ele era antes do ouro. Concordam comigo? Antes do ouro, esse vaso aqui, ele não tinha essas marcas aqui, ele não tinha esses detalhes, ele não tinha isso tudo. Ele tem agora. Esse vaso, ele é mais valioso do que o vaso antigo. Bem mais valioso, inclusive. E ele carrega uma beleza diferente da beleza do primeiro vaso antes das marcas. A aceitação, ela entra num ponto, gente, de reconstrução do relacionamento, onde vocês enxergarão o relacionamento atual reconstruído como algo novo, sabendo que as cicatrizes estarão por lá. As cicatrizes, elas não somem. Quando você machuca a perna, por exemplo, ou o braço, ou um dedo, você tem a cicatriz. Mas a dor, ela não precisa estar acontecendo naquele momento. Mas a cicatriz é o quê? Uma lembrança. E vocês, a partir do momento que vocês aceitam essa reconstrução, o casal aceita essa reconstrução, eles começam a enxergar o novo como novo. O vaso não é um vaso quebrado, é um vaso novo, com uma nova perspectiva, com uma nova maneira de lidar. Perfeito? E o nosso último ponto aqui desse vídeo, dessa aula aqui, que é, a partir da aceitação, a gente precisa estabelecer o quê, Rafael? Um compromisso. Não existe a possibilidade de existir a aceitação sem o compromisso de quê? De estabelecer novos planos para o relacionamento, dedicar-se ao relacionamento e reconhecer o passado, trabalhar o presente e construir o futuro. O compromisso de todo casal deve ser esse daqui. Ó, estabelecer planos, dedicar-se ao relacionamento, reconhecer o passado, trabalhar o presente e construir o futuro. Se vocês pudessem fazer um recorte de 30 segundos dessa aula, façam esse recorte aqui. Façam esse recorte aqui. Tirem print, anotem. Lembrem disso. Como se fosse algo que norteia o relacionamento de vocês. Então, estabelecer novos planos no relacionamento, dedicar-se ao relacionamento, reconhecer o passado, trabalhar o presente e construir o futuro. Esses são os pontos que vão fazer que você tenha um relacionamento saudável hoje e que estabelecem o compromisso de vocês dois como casal. Perfeito? Por quê, Rafael? Porque o casal, ele não pode viver com base nas marcas. Um casal, ele não pode viver com base nas marcas. Esse casal, ele precisa enxergar uma cicatriz como uma lembrança, mas a ferida é uma permanência. Aquele vaso, ele não está mais quebrado, ele está reconstruído. O seu relacionamento é um relacionamento que precisa ser reconstruído e não permanecer quebrado. Então, meu povo, levem essa aula como um estímulo para que vocês consigam reconstruir o relacionamento de vocês. Eu espero que daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos talvez, nós nos encontremos em algum lugar e você possa falar, Rafael, aquela aula sobre a analogia do vaso foi uma aula que trouxe um despertar diferente para o meu relacionamento. Foi uma aula que a gente conseguiu aprender, eu e meu parceiro, eu e minha parceira, nós conseguimos aprender a colocar em prática e estabelecer novos planos, dedicarmos mais ao nosso relacionamento e reconhecer o passado, trabalhar o presente e construir o futuro. Meu povo, muito obrigado por vocês estarem assistindo mais esse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Esse comentário ele é muito importante pra gente, para eu poder entender se vocês estão gostando ou não e se fez sentido para vocês tudo isso que a gente trabalhou hoje. Muito obrigado. Nós nos vemos provavelmente amanhã
ou hoje mesmo, caso já tenha outro vídeo aqui postado, e você pode somente assistir o próximo vídeo. Deixe seu joinha e estaremos juntos em breve. Fiquem bem.